Você já percebeu como há dias em que tudo parece mais difícil? Mesmo orando, lendo a Bíblia, indo à igreja, o cansaço espiritual se arrasta. A mente pesa, o coração se fecha, e parece que há algo lutando contra você mesmo que ninguém veja. Na carta aos Efésios, o apóstolo Paulo não descreve a vida cristã como uma travessia calma, mas como um campo de batalha. E não é figura de linguagem. Era o final do primeiro século. O Império Romano impunha sua força com legiões armadas, mas Paulo enxergava outro tipo de conflito, uma guerra invisível, que não se luta com espadas, mas com verdades espirituais. Preso em Roma, acorrentado a um soldado romano, Paulo escreve à igreja de Éfeso com uma urgência quase profética: revesti-vos de toda a armadura de Deus. Essa não era uma ideia simbólica para motivar fiéis, era um alerta. O cristianismo não crescia em liberdade, mas sob pressão. Dentro e fora da igreja, havia perseguições, heresias, conflitos e tentações. Era fácil desanimar. Era fácil esquecer que, mesmo invisível, o inimigo era real. E você? Tem lutado com armas espirituais ou vivido desprotegido em um campo de batalha que não perdoa distrações? O que Paulo revelou àquela comunidade segue atual. Existem forças espirituais operando para paralisar sua fé, silenciar sua oração e desviar seu propósito. E a única forma de resistir é estar armado. Mas o que é essa armadura? Como ela funciona? E por que tantos que conhecem a verdade ainda vivem como se estivessem perdendo a guerra? Este vídeo é um chamado à lucidez espiritual. Vamos mergulhar no texto de Efésios, capítulo 6, para compreender, peça por peça, como se vestir com poder do alto e como essa armadura pode ser a diferença entre resistir e cair. A cidade de Éfeso, uma das maiores metrópoles do Império Romano, era um centro comercial, cultural e religioso. Caminhar por suas ruas era cruzar com templos pagãos, cultos a deuses estrangeiros, e ao fundo, o imponente templo de Ártemis, uma das 7 maravilhas do mundo antigo. A igreja cristã ali estabelecida não era formada por gente poderosa, mas por pessoas comuns, ex-idólatras, servos libertos, judeus convertidos e gentios que haviam conhecido a fé através da pregação do apóstolo Paulo. Quando Paulo escreve sua carta aos Efésios, ele está preso algemado a um soldado romano. Mas, mais do que observar os grilhões, ele observa a armadura. O capacete, o escudo, a espada, o cinturão. Ele enxerga além do visível. E do cárcere surge uma revelação que ecoaria pelos séculos: os cristãos estão em guerra. Não uma guerra contra homens. Não uma revolta contra o império. Mas uma batalha espiritual, constante, invisível e impiedosa. Porque a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os governadores das trevas deste século, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestiais. Efésios, capítulo 6, versículo 12, essa afirmação muda tudo. Paulo está dizendo que o inimigo do cristão não é físico. Não é o vizinho difícil, o chefe injusto ou até mesmo o próprio cansaço. O verdadeiro combate está em outra dimensão. E por isso mesmo, não pode ser enfrentado com armas humanas, mas com ferramentas espirituais. A estratégia do inimigo, segundo Paulo, é baseada em astúcias, um termo que no original grego carrega a ideia de táticas meticulosas, armadilhas pensadas, movimentos silenciosos que capturam sem alarde. O diabo não ataca com gritos, muitas vezes, ele sussurra. Entra em áreas não vigiadas, fortalece mentiras não confrontadas, alimenta desejos disfarçados de necessidades legítimas. Por isso, o primeiro passo não é pegar a armadura e despertar. É perceber que há uma guerra acontecendo, mesmo que seus olhos não vejam. E é aqui que muitos cristãos tropeçam. Vivem como se o mundo espiritual fosse opcional. Como se bastasse uma oração antes das refeições, uma ida ao culto no domingo, um versículo decorado no final da semana. Paulo, no entanto, não escreve com tom simbólico. Ele diz: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Efésios, capítulo 6, versículo 10, o verbo grego traduzido como fortalecei-vos é endunamo, que significa ser revestido de força que vem de fora, um poder que não nasce do esforço humano, mas da conexão com Deus. É um chamado à intimidade, à dependência, à rendição. O erro de muitos é tentar lutar espiritualmente com forças emocionais. É declarar a palavra, mas com a alma vazia. É cantar louvores,
mas com o coração endurecido. É tentar resistir ao inimigo, mas sem estar verdadeiramente rendido ao Senhor. E o que acontece? Vêm os ataques e derrubam. Vêm as tentações e dominam. Vêm os pensamentos de culpa, medo, comparação, orgulho, confusão e se instalam. Não é porque Deus não deu as armas. É porque a pessoa saiu de casa sem vesti-las. Paulo não diz, quando o dia mau vier, pense positivo. Ele diz, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Efésios, capítulo 6, versículo 13, note que o dia mau não é uma possibilidade, é uma certeza. O dia da tentação intensa. O dia da notícia inesperada. O dia da solidão sufocante. O dia da traição que fere fundo. Ele virá. E quem não estiver revestido cairá. Por isso, o chamado de Paulo não é teórico. É urgente. Ele lista peça por peça da armadura, não como ornamentos espirituais, mas como instrumentos de sobrevivência. Ele sabia do que falava. Afinal, estava preso não por ter quebrado alguma lei, mas por ter permanecido firme na fé. E mesmo do cárcere, ele escreve como soldado armado por dentro. Muitos hoje vivem derrotas silenciosas porque subestimam o que está acontecendo no invisível. Ignoram que o desânimo frequente, a frieza espiritual, as crises emocionais cíclicas podem ter raízes mais profundas do que parecem. O diabo não precisa aparecer para causar estrago. Basta que uma mentira entre sem ser percebida. Que um pecado permaneça escondido. Que a oração esfrie. Que o escudo da fé esteja no chão. E quando o ataque vier, não haverá defesa. É por isso que o despertar é o início de tudo. Antes de pegar a espada, antes de calçar os pés, antes de segurar o escudo é preciso abrir os olhos. Você está na guerra. E guerra não perdoa distrações. Você tem se preparado espiritualmente como quem sabe que está no meio de uma batalha real? Ou tem caminhado desprotegido, achando que apenas o esforço humano basta? Essa é a pergunta que define se você será vítima ou vencedor. Não se começa uma batalha empunhando a espada. Um guerreiro experiente sabe que a primeira linha de defesa não está nas mãos, mas no interior. Paulo, ao descrever a armadura de Deus, não começa pelo escudo, nem pela espada, nem pelo capacete. Ele começa por algo mais discreto, mas absolutamente essencial, o cinturão da verdade. No contexto romano, o cinturão não era um acessório decorativo. Era a peça que segurava todo o restante da armadura. Sem ele, a túnica atrapalhava os movimentos. A couraça balançava. A espada não tinha onde ser fixada. A verdade, para Paulo, era a base sobre a qual tudo se sustentava. E por que isso importa tanto? Porque um coração dividido, mesmo com boas intenções, é um campo fértil para o engano. A guerra espiritual não é vencida por aparência, mas por consistência interior. O cinturão da verdade representa uma vida alinhada entre o que se crê, o que se diz e o que se vive. Não se trata apenas de conhecer a verdade, mas de ser moldado por ela. Paulo não está falando de uma verdade filosófica ou de opinião pessoal. Ele se refere à verdade absoluta de Deus, revelada ao longo das Escrituras. É essa verdade que firma os passos, que expõe as mentiras escondidas, que ilumina os cantos escuros do coração. Onde a verdade reina, o inimigo não encontra brechas. A guerra espiritual se torna especialmente perigosa quando o cristão tenta enfrentá-la carregando meias-verdades, justificações sutis, pequenas concessões escondidas. A mentira, mesmo pequena, é como uma rachadura em um dique. Com o tempo, ela se transforma em ruína. Vestir-se com o cinturão da verdade é, antes de tudo, uma decisão de integridade. Significa renunciar à hipocrisia. Eliminar o faz de conta. Deixar que a luz de Deus revele o que está por trás das máscaras. Não é algo que se veste uma vez. É um hábito, um exercício diário de alinhamento com a palavra. E uma vez firmada a base da verdade, vem a peça seguinte, a couraça da justiça. Se o cinturão organiza, a couraça protege. E o que ela guarda é precioso, o coração. No campo de batalha, o coração era o alvo mais perigoso. E na vida espiritual, ele continua sendo. Porque dele procedem as fontes da vida. É nele que se formam as decisões, os desejos, os sentimentos. Se o coração estiver exposto, toda a armadura se torna inútil. Mas a justiça de que Paulo fala aqui não é fruto do desempenho humano.
Ela não é construída por méritos ou por uma vida sem erros. É a justiça de Cristo, recebida pela fé, vivida com obediência. Uma cobertura que protege o interior da condenação, da culpa, da acusação e também da autossuficiência. É fácil confundir justiça com religiosidade. Muitos confundem estar cobertos por Deus com parecer corretos diante dos homens. Mas Deus não se impressiona com a aparência. A couraça não cobre o exterior. Ela protege o invisível. Viver com a couraça da justiça é caminhar com consciência limpa, não porque se é perfeito, mas porque se está rendido. É viver com decisões retas, mesmo quando ninguém está vendo. É fazer o que é certo, não porque trará vantagem, mas porque honra a Deus. O inimigo sabe que, se puder ferir o coração, ele pode paralisar todo o restante da vida espiritual. Por isso seus dardos são bem direcionados, pensamentos de indignidade, acusações sobre o passado, sugestões de que Deus se afastou, que não há mais perdão. Mas um coração protegido pela justiça responde com firmeza: eu fui perdoado. Eu fui lavado. Eu pertenço a Cristo. A proteção, no entanto, precisa ser reforçada todos os dias. Não é porque a justiça de Deus está disponível que ela se torna automática. É preciso vesti-la, escolhê-la. Isso significa buscar santidade, confrontar o pecado com verdade, cultivar um coração quebrantado. Não para merecer algo de Deus, mas para permanecer de pé diante dele. A verdade e a justiça, então, não são apenas conceitos teológicos. São práticas espirituais. São peças que definem se o cristão entrará na batalha vulnerável ou protegido. E talvez seja esse o motivo pelo qual tantos se sentem derrotados mesmo tentando fazer tudo certo. Não basta orar. Não basta ouvir sermões. Não basta repetir frases de vitória. É preciso vestir-se com a verdade. Cobrir o coração com justiça. Alinhar a vida com o que Deus já declarou. Porque no campo espiritual, uma alma dividida é uma alma em perigo. E você? Tem vivido com a verdade cingindo sua vida e a justiça guardando seu coração? Ou há espaços ainda não cobertos, brechas silenciosas por onde o inimigo pode ferir? Talvez o campo de batalha não seja o que está fora de você. Talvez seja o que ainda não foi rendido dentro de você. Você já tentou caminhar em um lugar estável, areia fofa, cascalho solto, lama? Qualquer passo se torna difícil. Você avança, mas sem firmeza. Assim é a vida espiritual de quem não está calçado com o Evangelho da paz. Quando Paulo diz para calçar os pés com o preparo do Evangelho da paz, ele está falando sobre estar espiritualmente pronto para andar com firmeza em qualquer situação. O Evangelho, aqui, não é apenas uma mensagem que se crê, é uma base que sustenta, é um caminho que se pisa com convicção. Nos dias de hoje, os sintomas de quem está espiritualmente descalço são fáceis de notar: insegurança constante nas decisões, medo do futuro e ansiedade sobre o presente, instabilidade emocional frente a pequenas crises, facilidade em desistir, mudar de direção ou paralisar por pressão. Essas reações mostram que os pés da alma estão vulneráveis. E a solução não é controlar tudo, nem buscar respostas imediatas, é recalçar os pés com a paz do Evangelho. Mas atenção, essa paz não é ausência de problemas. É a certeza de que, mesmo em meio à guerra, Deus está presente. É saber que sua identidade está segura nele. Quando você está calçado espiritualmente, você não tropeça em cada crítica, não desiste em cada resistência, não se perde em cada confusão. Você pisa firme. Você sabe em quem tem crido. Agora, mesmo com os pés firmes, Paulo alerta: os ataques vêm de longe. E por isso, é essencial tomar o escudo da fé. Esse escudo, na época romana, era uma grande peça que protegia quase o corpo inteiro. Era coberto com couro embebido em água, feito para apagar as flechas incendiárias lançadas pelo inimigo. E o que seriam essas flechas inflamadas hoje? Pensamentos súbitos de medo, desânimo ou dúvida. Frases que ecoam na mente: você não é suficiente, Deus se esqueceu de você, você vai fracassar. Situações que inflamam emoções: inveja, ciúme, comparação, raiva, vergonha. São dardos lançados muitas vezes em silêncio, na mente, no coração, no meio da noite. Às vezes vêm em forma de lembrança, de uma palavra maldita, de uma frustração que ainda dói. E se você não estiver com o escudo levantado, eles acendem fogo por dentro. A fé,
neste caso, não é apenas acreditar em Deus de forma genérica. É confiar em quem Deus é e no que Ele já falou, mesmo quando nada faz sentido. É levantar o escudo quando tudo em volta grita para desistir. É dizer, eu escolho crer, não no que eu vejo, mas no que Deus prometeu. A ausência de escudo se revela em pessoas que desistem rápido da oração. Se deixam levar por emoções instáveis. Se afastam de Deus quando algo dá errado. Vivem constantemente reagindo, em vez de resistindo. O remédio? Voltar à fonte da fé. Alimentar-se da palavra. Cultivar comunhão com Deus. Conversar com quem tem fé firme. Porque, assim como no exército romano, os escudos podiam ser usados juntos. Fé também é fortalecida em comunidade. Quando você levanta o escudo, você bloqueia os pensamentos que não vêm de Deus. Você neutraliza as mentiras que querem incendiar sua alma. Você protege sua esperança. E você não precisa esperar o ataque para começar a se proteger. A fé é para ser mantida erguida o tempo todo, mesmo quando o céu está aparentemente claro. No fim das contas, Paulo está nos dizendo, se você quer permanecer de pé, calce-se com paz verdadeira. Se você quer continuar avançando, não tire os olhos da verdade do Evangelho. E se você quer resistir aos ataques invisíveis, mantenha sua fé viva, ativa, em pé. Você tem feito isso? Ou tem andado inseguro, ferido por dentro, reagindo sem proteção? Talvez Deus hoje esteja te dizendo, levante seu escudo. Calce seus pés. Eu já te dei a armadura. Agora, fique firme. Você já percebeu como, às vezes, a maior luta acontece dentro da nossa cabeça? Você acorda bem, mas um pensamento estranho atravessa sua mente. Uma lembrança dolorosa, uma preocupação exagerada, uma dúvida sutil. E, de repente, seu dia inteiro muda. Ansiedade, medo, insegurança. Nada aconteceu por fora, mas tudo desabou por dentro. É por isso que Paulo, ao descrever a armadura de Deus, fala sobre o capacete da salvação. Ele sabia que uma mente desprotegida é o campo preferido do inimigo. No exército romano, o capacete era feito de metal reforçado. Cobria toda a cabeça e até parte do rosto. Um único golpe na cabeça podia ser fatal. E o mesmo vale no mundo espiritual. Porque quando a mente cede, o corpo segue. Quando o pensamento enfraquece, a fé se apaga. Quando a esperança morre, o coração se entrega. Mas o que, exatamente, é esse capacete da salvação? Paulo está falando de convicção espiritual. Ter a salvação como capacete significa manter a mente constantemente lembrada de quem você é, em Cristo. Significa guardar seus pensamentos com a certeza de que você foi perdoado, redimido, aceito por Deus, e que seu futuro está seguro em Ele. E por que isso é urgente hoje? Porque os ataques mentais estão em toda parte. Os sintomas mais comuns de uma mente sem capacete são vozes internas que dizem, você não é bom o suficiente. Pensamentos de condenação pelo passado. Crises de identidade espiritual. Medo constante de perder a salvação. Sensação de que Deus te abandonou ou que você está distante demais para voltar. Esses pensamentos não são apenas distrações, são dardos bem direcionados. Porque, se o inimigo pode controlar sua mente, ele não precisa mais fazer esforço para controlar o resto da sua vida. A solução? Recolocar o capacete. Isso significa lembrar, todos os dias, da obra de Cristo na cruz. Declarar que você é nova criatura. Recusar pensamentos que te afastam da verdade de Deus. Preencher a mente com o que Deus já disse sobre você. Você não luta para ser salvo, você luta porque já é salvo. E essa certeza muda tudo. Mas Paulo não para por aí. Ele diz, tomai também a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Até agora, a armadura era defensiva. Mas agora, Paulo fala da única arma ofensiva do cristão. A espada. E essa espada tem nome, a Bíblia. Mas atenção, Paulo não está falando apenas de decorar versículos. Está falando de usar a palavra como uma arma viva, ativa, dirigida pelo Espírito. Jesus nos deu o exemplo. No deserto, ele não respondeu a Satanás com debate, nem com gritos, mas com 3 palavras, está escrito. E isso vale para hoje. Muitas vezes, o cristão está sofrendo, perdido, confuso, porque a espada está enferrujada. A Bíblia está fechada, ou esquecida. E nesse silêncio,
o inimigo faz festa. Os sintomas de alguém sem espada são: falta de autoridade na oração, vulnerabilidade a mentiras espirituais, vida guiada pelas emoções em vez da verdade, dependência excessiva de palavras humanas em vez da palavra de Deus. A solução é simples, mas exige constância. Abra a Bíblia todos os dias, mesmo que só um trecho. Leia buscando direção, não apenas informação. Memorize promessas que fortalecem sua fé. Declare a palavra em voz alta nos momentos de ataque. A espada do Espírito não é um amuleto, é uma ferramenta viva. Quando você a declara com fé, o inferno recua. Quando você ora com a palavra, o céu se move. Quando você vive alinhado com ela, sua vida se transforma. Pense assim: o capacete protege o que entra na mente. A espada define o que sai da sua boca. E essa combinação é poderosa. Porque um cristão com mente protegida e boca afiada pela palavra não vive na defensiva, ele avança. Então, olhe para dentro e pergunte: o que tem dominado seus pensamentos? Sua mente está protegida pelas verdades da salvação? Ou está sendo moldada pelo medo, pela culpa, pela comparação? E sua boca? Tem declarado a palavra ou apenas repetido as dores? Talvez hoje seja o dia de você ajustar o capacete e afiar a espada. Você não precisa viver em confusão mental. Você não precisa enfrentar o inimigo de mãos vazias. Deus já te deu o que é necessário. Mas é você quem escolhe usar. Você pode estar vestido com toda a armadura, a verdade cingindo sua vida, a justiça guardando seu coração, a fé erguida, os pés firmes no Evangelho, a mente protegida, a palavra em mãos. Mas se não houver oração, tudo isso se torna um conjunto de peças, sem vida. É por isso que, depois de descrever todas as partes da armadura, Paulo conclui com uma ordem que não é opcional: orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando com toda perseverança. Efésios, capítulo 6, versículo 18, a oração é o que ativa, sustenta e dá propósito a cada peça da armadura espiritual. Sem oração, o cristão pode até parecer forte por fora, mas está desligado da fonte. É como um soldado com armas, mas sem comunicação com o comandante. E isso, nos dias de hoje, tem acontecido mais do que nunca. Vivemos a era da distração. Temos acesso a tudo, menos tempo de qualidade com Deus. Somos bombardeados por notificações, agendas cheias, compromissos intermináveis. E, quando a batalha espiritual aperta, a oração é a primeira a ser deixada de lado. Os sintomas de uma vida sem oração são silenciosos, mas profundos: frieza espiritual que se instala sem aviso, dificuldade para ouvir a voz de Deus, desânimo constante, mesmo com atividades religiosas, sensação de vazio, mesmo estando cercado por conteúdo cristão, reações carnais a situações espirituais. É como estar no campo de batalha com a armadura, mas imóvel, sem força, sem direção. A alma fica desidratada. A fé, fraca. A mente, vulnerável. Paulo sabia que oração não era ritual. Era respiração espiritual. Ele não está dizendo que devemos passar 24 horas por dia ajoelhados. O que ele ensina é algo mais profundo: uma vida de conexão contínua com Deus, que transborda em oração em qualquer momento, em qualquer lugar, em qualquer situação. É cultivar uma mente que ora enquanto dirige, caminha, trabalha. É conversar com Deus no meio do caos. É manter o coração sintonizado com o céu, mesmo quando os olhos estão no mundo. E aqui entra um detalhe poderoso: Paulo fala em orar no Espírito. Orar no Espírito não é apenas falar palavras bonitas ou repetir frases decoradas. É permitir que o Espírito Santo guie suas palavras, suas intenções, até mesmo seus silêncios. É orar o que o céu quer dizer. É clamar com discernimento. É deixar que o fogo do alto impregne sua intercessão. Hoje, muitas pessoas oram, mas não sentem nada. Não por falta de fé, mas por falta de presença. A oração virou rotina seca, sem direção, sem intensidade. E o resultado disso é perigoso: não se ouve Deus. Não se tem autoridade espiritual. Não se percebe o inimigo se aproximando. E, quando o dia mal chega, a alma está despreparada. A solução? Retomar a oração como prioridade. Não como um peso, mas como vida. Aqui vão passos práticos. Estabeleça um horário fixo de oração, nem que sejam 10 minutos por dia. O segredo está na constância,
não na quantidade. Ore a palavra. Pegue um salmo, uma promessa, e transforme em clamor. Isso alinha o coração à verdade. Peça direção ao Espírito Santo antes de orar. Deixe que ele conduza suas palavras. Inclua a oração nos pequenos momentos, antes de responder algo difícil, no trânsito, ao sentir ansiedade. Deus está disponível sempre. Ore com outros. Há poder na concordância espiritual. Um escudo de fé se fortalece ao lado de outro. Paulo também usa outro verbo poderoso, vigiar. Ou seja, orar é também estar atento. Atento ao que se passa ao seu redor, às suas emoções, aos pensamentos que entram. Atento às brechas, às distrações, às tentações sutis. A oração desperta os sentidos espirituais. Se você percebe que tem vivido uma fé apagada, se a palavra não toca mais como antes, se a armadura parece pesada, talvez a raiz esteja na ausência de oração viva. Mas hoje é dia de se reconectar. Você não precisa fazer orações perfeitas. Você só precisa voltar a falar com o Pai. O céu ainda escuta. O Espírito ainda responde. E a armadura ainda funciona, quando o soldado está em comunhão com o comandante. Então, você tem orado? Tem buscado direção ou apenas sobrevivido? Tem lutado com a força de Deus, ou com a sua? A oração é a linha direta com o céu. Se você reativar essa conexão, não importa o ataque, você não estará sozinho. Ao final da carta aos Efésios, Paulo não apenas nos dá uma descrição da armadura de Deus, ele nos entrega um chamado à permanência. Ele não promete ausência de batalhas. Não promete dias fáceis, nem vitórias imediatas. O que ele promete, inspirado pelo Espírito, é algo mais profundo, que possamos resistir no dia mau, havendo feito tudo, permanecer firmes. Essa é a essência da vida cristã em tempos de guerra invisível. Não se trata apenas de vencer, mas de continuar de pé. Quando o dia mal passa. Quando a poeira baixa. Quando os dardos cessam. Quando tudo tiver sido enfrentado. Que você ainda esteja lá. Firme. Vestido. Em pé. Hoje, muitos até começam bem. Se emocionam, se envolvem, tomam decisões. Mas poucos permanecem. Porque vestir a armadura é diário. É escolha. É perseverança. Talvez você tenha se reconhecido em algumas áreas da armadura que estavam jogadas no chão. Talvez sua mente esteja cansada, seu coração enfraquecido, sua fé abalada, sua oração silenciosa demais. Talvez você tenha tentado resistir sozinho e, quando percebeu, já estava ferido. Mas ouça com atenção, você ainda pode se levantar. A armadura ainda está disponível. Deus não te chamou para cair no meio do campo. Ele te chamou para resistir até o fim. E essa resistência começa com pequenas decisões. Voltar a falar com Deus, mesmo com palavras simples. Reafirmar sua identidade como filho ou filha dele. Colocar a verdade acima dos sentimentos. Escolher a justiça mesmo quando ninguém vê. Alimentar a fé quando ela estiver fraca. Pisar firme na paz que vem do Evangelho. Reabrir a Bíblia com expectativa, não obrigação. Essa luta não se vence com fórmulas. Se vence com presença. Presença de Deus. Presença de alma. Presença na palavra. O que sustenta a armadura não é sua força, é o poder dele operando em você. Como Paulo escreveu, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. E agora, ao final desta jornada, deixo para você uma pergunta. Você está apenas conhecendo a armadura, ou já decidiu vesti-la? Você não foi chamado para sobreviver espiritualmente, mas para vencer em Cristo. Você não foi criado para andar desprotegido, mas para resistir com autoridade. Você não foi salvo para fugir da guerra, mas para vencê-la com coragem e fé. Nos próximos 7 dias, separe 15 minutos diários para 3 ações simples. Primeiro, leia Efésios, capítulo 6, versículos 10 a 18, em voz alta. Segundo, ore pedindo a Deus discernimento sobre qual peça da armadura você tem deixado de lado. Terceiro, escreva todos os dias uma decisão prática para fortalecer sua fé, como perdoar alguém, retomar um tempo devocional, ou recusar uma mentira que você tem acreditado. Não é sobre religiosidade. É sobre reativar o guerreiro espiritual dentro de você. Se essa mensagem falou com você, não guarde para si. Compartilhe com alguém que também está travando uma batalha invisível e precisa se levantar. E se deseja crescer ainda mais na sua caminhada com Deus,
inscreva-se no canal, ative as notificações e acompanhe os próximos estudos. Este é o tempo de viver firme, armado e em comunhão com o céu. Porque a guerra é real. Mas o poder de Deus também é.